Shalom, shalom do avivamento. Baruch Hashem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Olha só, continuando o vídeo sobre dons ministeriais. Só para concluir a questão do ministério apostólico. É extenso, tá? Se for partir para uma apostila, é 4 páginas ou mais. Porque vai mostrar referências, vai mostrar detalhes. Tá? Eu estou dando um resumido aqui sem mostrar muita referência bíblica. Tá? Aqui é estudo para congresso, para quem quer se alimentar. Entendeu? Então, o apóstolo, ele é dessa forma. Tá? É um cidadão, uma cidadã. Eu aconselho que os apóstolos estejam casados. Eu aconselho que as mulheres que são apóstolas possam casar com homens que possuam, no mínimo, um pastoreio, um bispado ou, melhor ainda, um apostolado. Por quê? Para que não entre em jugo desigual. Não haja um choque no mundo espiritual. A união de 2 apóstolos, marido e mulher, já é uma batalha, uma guerra no mundo espiritual. As trevas, você imagine quando é algo que está fora do eixo. Né? Imagine uma apóstola e um porteiro. Imagine que coisa sem sentido, sem nexo na visão espiritual. Imagine uma apóstola e o camarada empresário. Não tem sentido. Ah, mas a mulher tem um chamado. A mulher tem um chamado, mas a mulher, se ela é casada, ela precisa ir devagar na situação. Por quê? Porque a mulher não foi chamada fortemente para essas coisas para estar sozinha. Mulher não tem estrutura para suportar tais coisas que certos homens deveriam usar de boa vontade a estrutura. Porque tem homens que é abusado, tem homens que é cafajeste, tem homens que é pilantra. Mas que é isso? Você está falando de quê? Está falando de crente? É crente mesmo. Hoje virou moda de crentes, só por dizer que é homem, eu sou macho e quer humilhar as mulheres. E eu digo com você aqui, o empoderamento feminino aí no mundo não tem nada a ver com a mulher cristã ou filha de Deus na casa de Deus. Deus não quer mulheres empoderadas. Deus quer mulheres sábias e prudentes. Deus quer filhas amadas, curadas, para saber lidar, primeiramente, consigo mesmo, saberem serem servas e filhas dele, do Senhor, e honrar o casamento e o marido que tem. Se não sabe honrar, vai penar, vai ficar para sempre solteira, porque não tem capacidade para casar. Casamento não se encontra na esquina. Casamento se encontra na direção de Deus, quando também Deus dá a diretriz, você procura com óleo santo para se encaixar com você. Se Deus tem um chamado com você, apostólico, mulher de Deus, você está solteiro ou viúva, procure homens certos. Se não encontrou, descansa o facho e vai fazer a missão de Deus. E não se encanta com os urubu que chega perto e os gaviões que chega perto de você, dizendo que é pastor, dizendo que é bispo. Não, vai conhecer primeiramente, porque o seu ministério já está em andamento. Porém, esse homem tem que estar alinhado para estar com você. Não adianta você casar com um porteiro, ou com um garçom, ou com até mesmo o advogado, ou o doutor fulano, ou o presidente e tal. Não adianta. Não é isso que Deus está querendo. Ou fica solteira, porque você está num nível muito alto. Você é apóstola. Você está num nível alto. Você vai casar com qualquer tipo de homem? Ah, mas ele é trabalhador, ele vai casar comigo. Mas ele tem ministério? Essa é a visão. Né? A visão de Deus não é que tenha trabalho. A visão de Deus é que ele está compatível para caminhar contigo e para você realmente seguir ele. Porque é ele que vai assumir a carruagem. Não é você. Deus não procura mulheres empoderadas dentro da casa de Deus. O empoderamento é um espírito jezabélico, dalílico, é Lilith, príncipes das trevas, que tem operado em muitos lugares.
E é por isso que a mulher tem um chamado, mas a mulher quer fazer do jeito dela. E esquece da palavra de Deus. Então o chamado dela está mais acima da Bíblia. Então vamos rasgar a Bíblia. O chamado dessa mulher de Deus, que ninguém está dizendo que ela não é de Deus, e ninguém está dizendo que ela não tem chamado apostólico. Ela tem, mas ela tem que saber. Ou ela segue a carreira solo, aquietando o facho em santidade, ou ela, para casar, vai ter que ver a situação, que tipo de homem para casar. No mínimo, um pastor. Nem diácono é. No mínimo, um pastor, porque diácono não é nem ministério. Pastor é que é o ministério. Bispo é que é o ministério. No mínimo, um pastor. E você conhecer bem esse cidadão, para ele não lhe maltratar, não lhe humilhar, e você também não humilhar ele, achando que a apóstola está com todo o poder na vida para humilhar todo mundo e humilhar esse homem. Então é muito sério. É muito sério isso aqui, tá? São assuntos que eu estou tratando nesses vídeos que eu não gostaria de tratar aqui, mas estou tratando porque é a direção de Deus. E tem muita gente que precisa no Brasil e fora. E me ame se você quiser. Eu lhe amo. Olha, um beijo no seu coração, tá? Então, observe que a realidade tem que ser clara e bíblica. Não estou falando ideia minha, tá? É revelação de Deus, é tempo com Deus. Então, o apóstolo é um ministério muito delicado. Se os outros já são, o apóstolo é muito mais. Está muito mal interpretado no Brasil, está muito mal visto, está muito mal classificado, está muito mal colocado. Tem gente que não tem nada a ver de apostolado, foi levantado. Tem gente que não tem nada a ver. Tem mulher que não tem nem chamada apostólica, não tem nada, mas foi levantada. E tá uma confusão. E quem está operando aí é um príncipe das trevas que está lá no abismo, é o que dá a entender. O apelido dele é Leviatã. Leviatã. Leviatã tem governado, tem atrapalhado, tem entrado e feito bagunça no Brasil. A mulher, ela tem espaços, sim. A mulher tem espaços para desempenhar seus trabalhos, sim. Mas não podem confrontar princípios bíblicos que Deus estabeleceu. Toda a visão da nova aliança tem algo a ver com o jardim do Éden. Deus criou o jardim primeiro, depois Deus colocou o homem, Deus viu que não era bom o homem estar sozinho, ele colocou a mulher. O homem veio de Deus, a mulher veio do homem, e os dois foram criados por Deus. Então, se entender esses princípios, não vai haver confusão. Entendeu, gente? Então, aqui é para encerrar a questão do apostolado. Já é a quarta parte e última aqui. Tá? Que eu não imaginava que ia concluir com essa parte. Mas tem que tocar porque essa parte é a parte mais polêmica. Mulher que é apóstola tem que ralar. Ou então fique sozinha, em santidade. Porque hoje está difícil encontrar homens honestos, homens machos, homens de caráter. Tem muito homem bandido, salafrário, sem vergonha e sem falar aqueles que deixa de ser a natureza normal para ficar com a outra natureza que não tem nada a ver. Deixa de ser um descendente de Adão e torna um tal de Ivo aí, uma coisa estranha, tá? E eu não vou tocar mais detalhe porque tem aí a situação das leis aí, que todo mundo hoje quer ter um desculpa para tudo, mas não quer compreender a realidade bíblica. E tem que aparecer alguém que explique, esclareça, como eu estou aqui, na graça de Deus. Entendeu, meu querido? Minha santa? Então, apóstola que está solteira, aguenta o facho em santidade. Não adianta namorar quem não tem ministério, não adianta dizer que Deus me mostrou, Deus não é doido, Deus não vai contra a sua palavra, tá certo? Deus não vai contra princípios. O perigo é porque você está aí como apóstola, ou porque o seu marido morreu, ou porque houve uma separação, ou porque foi levantada nas pressas. Aí você está como apóstola. Isso é impactante. Viu? Impactante. Seu ministério, ele é estrondoso. Apóstola de Jesus. Procure um homem temente a Deus para andar ao seu lado e ser levantado ao seu patamar para ele tomar as rédeas das suas dores e assumir o apostolado como marido ao seu lado. Feliz abraço. Shalom, shalom.